Olá, sou o professor Rafael Sequete, o da foto. Sou professor de Educação Física formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina dessa mesma universidade. A minha ideia é demonstrar os conceitos básicos do artigo científico, esse aqui é talvez o número zero, e para quem é estudante das Ciências da Saúde, e talvez principalmente eu me dirijo aos graduandos da Educação Física. Na minha graduação, esses conceitos eles não me foram muito bem apresentados, ou eu não os aprendi tão bem quanto deveria, e é fundamental hoje e cada vez mais sabê-los. Sejam bem-vindos. Vamos lá, direto então. O que eu peguei aqui foi um ensaio clínico randomizado, um artigo original a respeito do treinamento aeróbico intenso, promove redução da pressão arterial em hipertensos. Vejam ou prestem bem atenção que o título ele diz muito a respeito, ele apresenta o artigo, ele diz como eles vão tratar do assunto, enfim. E ele é uma forma, ele pode ser feito em forma de pergunta, ele pode ser lido em forma de pergunta. O treinamento aeróbio intenso promove redução da pressão arterial em hipertensos e todo artigo ele parte de uma pergunta, de um problema, de uma questão de pesquisa que nós chamamos. E aqui não é diferente, fica bem claro nesse sentido. Bem, temos então um resumo, que é aquela sinopse breve de como foi feito o artigo, numa breve introdução. Isto é, o que eles falam aqui na breve introdução, então, é sobre o treinamento aeróbico em função da pressão arterial ou em função de hipertensos, e o que ainda não foi estudado, o que ainda não está bem esclarecido. E o que para nós parece claro aqui, que não está tão bem esclarecido, é o efeito do treinamento aeróbico intenso na pressão arterial de hipertensos. E os métodos com os quais eles respondem essa pergunta aqui? Treinamento aeróbico intenso promove redução da pressão arterial em hipertensos? Como é que se responde essa pergunta? Submetendo a uma pesquisa, um original, um ensaio clínico randomizado, como eles fizeram. Aqui eles, nos métodos, vão dizer, por exemplo, que participaram 32, acho que foram 34 hipertensos, isto é, eles já demonstram as características, ou alguma característica importante dos pesquisados aqui, que eles eram hipertensos. Foram randomizados, isso é um ensaio clínico randomizado, isso é, eles foram aleatorizados, foram sorteados, essas 32 pessoas, para o grupo de exercício em intensidades moderadas, lá 60% da frequência cardíaca de reserva, isto é, a frequência cardíaca máxima menos a de repouso, em treinamentos de 3 vezes por semana de 40 minutos. Outro grupo, agora o de alta intensidade, foi o grupo que fez o mesmo treinamento, só que com frequência de 80 a 85% de reserva, e mais um grupo, o último que eles chamaram de grupo controle, passaram o mesmo tempo sem exercício. Foram 12 pessoas num, 12 pessoas no outro e 10 pessoas em outro grupo, 34 pessoas hipertensos. E após um tempo de segmento, enfim, eles tiveram os resultados. Então, até aqui nós sabemos que temos um resumo, uma breve introdução, os métodos, como eles fizeram essa pesquisa, os resultados que advêm da pesquisa e a conclusão. Não vou perder tempo com os resultados, depois vocês podem ver por lá. E a conclusão é que o treinamento físico aeróbico moderado e intenso, com duração equalizada pelo gasto calórico, isto é, os dois exercícios tinham o mesmo gasto calórico, tem um efeito hipotensor semelhante em hipertensos. Então, parece que a escolha entre um e outro não é tão importante assim, já que eles têm um efeito hipotensor semelhante. E a carga pressórica reduziu apenas no aeróbico intenso, sendo assim intensidade dependente. Carga pressórica é um percentual acima do qual a hipertensão ela é diagnosticada. Por exemplo, o método que eles usaram aqui foi o MAPA, medida ambulatorial de pressão arterial, isto é, o esfigmomanômetro automático que a pessoa leva para casa, ele fica preso no braço durante 24 horas. E a cada 15 minutos ou 20 minutos ele automaticamente mede a pressão da pessoa. Portanto, tu tem várias medidas de pressão arterial ao longo das 24 horas do dia. E se temos a carga pressórica é um percentual, por exemplo, de 40%. Se tiver 40% das medidas tomadas acima de um certo nível de pressão arterial, essa pessoa é hipertensa ou não. Então, o que aconteceu aqui foi que a carga pressórica reduziu apenas nos indivíduos que fizeram exercício aeróbico intenso. Vamos embora.
Olha só, outra coisa interessante são as palavras-chave. Exercício, hipertensão e terapêutica. Palavras-chave elas são diferentes das palavras que são utilizadas no título. E isso é importante para quando eu procurar um artigo sobre treinamento aeróbico e pressão arterial, eu vou procurar com essas palavras, mas também posso procurar com essas. E isso vai dar diferença lá na minha busca. Isto é, usando palavras-chave diferentes das que foram usadas no título, tu tem uma maior possibilidade de ser encontrado. Bem, de novo, agora no corpo do artigo nós temos a introdução, novamente, a introdução é breve, e é cada vez mais breve hoje em dia. Só um segundo. Bem, a introdução é curta, novamente a respeito do porquê foi feito o trabalho, e no último parágrafo da introdução geralmente está a questão de pesquisa bem determinada. Tipo aqui, de forma que dado o pressuposto atual do que eles colocaram logo acima, o presente estudo objetivou a pergunta: o que objetivou o presente estudo? Investigar os efeitos do treinamento físico aeróbico intenso versus o treinamento físico aeróbico moderado sobre a pressão arterial de 24 horas em pacientes hipertensos. Geralmente é assim, e é mais uma dica interessante de como encontrar a questão de pesquisa, se é o estudo que tu procuras ou não. Depois os métodos, que eles vão dizer quantas pessoas eles pegaram, que pessoas eram, o que as pessoas não poderiam ter, de repente eram pessoas que não, como era exercício aeróbico, eram pessoas que deveriam poder caminhar rápido ou correr, isto é, pessoas que não tinham uma perna, por exemplo, não poderiam participar dessa pesquisa, enfim. Materiais, novamente, geralmente materiais e métodos vai no mesmo tópico, mas aqui eles resolveram separar e aqui eles vão dizer, nós usamos uma balança de tal tipo, o mapa era um mapa de tal tipo, enfim. E como eles fizeram a pesquisa, análise de dados, e o tratamento estatístico que foi utilizado nos resultados, é muito importante. E aqui os resultados. Os resultados geralmente se colocam de uma maneira seca. Foi o resultado da pressão arterial sistólica foi tal, diastólica foi tal, 24 horas, enfim. Não se discute nada nos resultados, geralmente. Outra dica é a tabela 1. A tabela 1 é a caracterização dos pacientes. Você vai ver na tabela 1 que tipo de pacientes foram alocados para esse estudo. Isso é uma coisa importante, de repente, de como você procura nos seus estudos. A tabela 1 é isso, é caracterização dos pacientes, caracterização da amostra. É uma tabela clássica, vai aparecer em basicamente todo ensaio clínico randomizado, e enfim, é clássico, geralmente se usa. Depois aqui a tabela 2, e a tabela 3 agora sim com todos as variáveis analisadas. Eu acho que isso aqui poderia ter sido feito em gráfico, enfim, mas estão aqui os dados que eles encontraram. A discussão é uma parte, talvez a parte mais interessante, fora os resultados, claro, do artigo. E na discussão, geralmente no primeiro parágrafo, nas primeiras frases, é uma frase de impacto, esse artigo foi o primeiro a encontrar tal coisa. Nunca antes na história desse mundo encontraram uma coisa que esse artigo achou, ou evidenciou, enfim. Como eles colocam, os principais achados desse estudo mostram que tanto o grupo de intensidade alta quanto moderado tiveram reduções significativas da pressão sistólica e pressão diastólica na vigília, no sono, mesmo em pacientes com uso de medicamentos hipertensivos. E a carga pressórica teve reduções significativas após o treino. Isso aqui tu está colocando bem direto, é fundamental o que teve de bom nesse nosso artigo. E depois tu discute à luz da literatura, do que já existe de conhecimento, os teus dados. Essa aqui é uma parte bem interessante do estudo também. Nunca pulem a discussão, por favor. Depois da discussão vem uma conclusão igual como ela aparece lá na sinopse, só um pouquinho maior, claro. Geralmente colocamos também, ou coloca-se as limitações. Esse estudo não foi feito para tal coisa, logo não podemos responder a todas as perguntas. Nesse estudo aqui em particular, ele teve muita perda, enfim, uma coisa que diminui talvez o poder desse estudo, enfim. E as referências lá ao final, com 30 referências, dá para fazer uma publicação na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, bem interessante. E é isso, dá trabalho para fazer, mas
Só eu gostaria de ter feito isso e acho que ficou em 10 minutos, é um tempo bom, só para apresentar quais partes do artigo científico e vamos para a próxima, então. Até a próxima.